Virgem, tem duas situações aqui nessa leitura, tá? Algo novo e um retorno, tá? Em ambas as situações, a gente está falando de uma virginiano que tem uma necessidade muito grande de uma estabilidade mega blaster aqui para alguma coisa acontecer. Iniciar um projeto, assumir um relacionamento, enfim, né? Tem essa necessidade de você ser um pouco mais flexível aqui e soltar um passado. Tá? Por outro lado, tem um retorno aqui na sua energia, só que eu vejo essa pessoa se preparando para poder voltar. Quer saber mais? Vem comigo. Virginianas, virginianos, vocês estão bem, meus amores? Como é que estão as coisas por aí? Bora lá para a mensagem de vocês. Quanto tempo, né, gente? Precisei ficar um tempo afastado do canal, mas aos poucos estamos voltando, tá? Quem puder, já no início, deixa aquele like maroto para ajudar o algoritmo a entregar o vídeo. Vou agradecer demais da conta. As de copas. Esse as de copas aqui, Virgem, tá pegando as de copas, tarô. Hoje eu tô utilizando o The Star Tarô. Vou intercalar com o Diário de uma Bruxa. Na descrição do vídeo tem o The Star Tarô. E na parte escrito produtos aí, tem, lá tem camiseta, tem tarô, tem um monte de coisa, equipamento. Tá joia, meus amores? Vamos lá, a lua. Eita lasqueira, você tá com medo de se jogar em alguma coisa aí, ou de se entregar em alguma paixão? Calma, calma que eu não falo só de relacionamento. A lâmina da morte no fundo do deck. Posso estar falando aqui com pessoas do signo de Virgem que saíram de alguma situação aí recente, né? Seja um término de relacionamento, seja algum tipo de finalização que aconteceu na sua energia, na sua vida aí, né, Virgem? E aqui o tarô ele está me mostrando que tem alguma coisa nova que está chegando, mas existe um certo receio por parte de vocês aqui. Vamos entender. Nós abrimos com As de Copas, que veio clarificado pelo Pajem de Copas, nesse tarô chama Princesa de Copas, né? Na sequência aqui a gente tem a Lua, um arcano maior. Aí a gente tem aqui o 2 de Paus com a lâmina do Louco, clarificando a lâmina da Lua. Aqui está muito claro, muito perfeitinho aqui essa primeira parte, né? O As de Copas com a Princesa de Copas, alguma coisa que chega aqui para você de âmbito emocional, né? Pode ser alguém que cruza o seu caminho, pode ser alguém aqui que, sei lá, você venha eu tô vendo uma coisa meio que acontecendo do nada para algumas pessoas, tá? E do nada que eu falo assim, se a gente estiver falando de relacionamento, tá, gente? Calma, que eu já vou falar de outras coisas. Sabe aquela parada do tipo, vou sair com amigo, com amiga, enfim, e, meu, sem intenção nenhuma e de repente, puf. Só que aqui, para quem é questão de relacionamento, esse As de Copas com essa lua do lado, com essa Princesa de Copas, pode estar me falando sim de algum tipo de passado que venha retornar aqui. É como se tivesse vindo com uma espécie, querendo vir, né, na realidade, com uma espécie de desculpas. Eu não estou falando, ainda não está me mostrando que vem, de fato. Por quê? Porque a gente tem um 2 de Paus com a lâmina do Louco na Lua. Se a gente está falando de uma situação de passado aqui para você, ô Virgem, ou você está querendo em direção, né, alguém do seu passado, enfim. Mas se a gente estiver falando de alguém, de alguma coisa do passado, o que eu estou enxergando? Alguém que está numa intenção, mas não consegue fazer uma movimentação. Ou alguém que está precisando se... que foi isso? Muita informação. Ou alguém que está tentando ali resolver alguma coisa para poder aqui de alguma forma retornar para sua vida, alguma coisa assim, tá?
Se a gente não está falando de relacionamento e a gente está falando de alguma coisa muito interessante que chega aqui para você através de As de Copas, e a gente pode estar falando de qualquer... Flávio, eu vou iniciar um projeto de um sonho que eu sempre tive. Só que algumas coisas aconteceram, conforme, né, eu disse no começo, houveram algumas finalizações, alguns intempéries aí na minha vida e tal, e eu não consegui fazer a coisa acontecer. Esse As de Copas pode, numa questão de trabalho, estar representando alguma coisa que você quis muito, aguardou bastante tempo aqui, inclusive, para acontecer. O que eu entendo? Aqui, ou existe uma espécie de não pode ser um medo, tá? Uma certa insegurança por parte de virginiano aqui, em dar esse passo, em abraçar alguma coisa. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um trabalho, a gente pode estar falando de algo que você sempre quis, mas é como se eu estivesse sentindo uma espécie de um receio em, sei lá, assumir esse trabalho, ou um receio em iniciar alguma coisa, fazer algum tipo de projeto, alguma coisa andar. Por conta dessa lâmina da Lua aqui. A lâmina da Lua, ela traz algumas questões, sim, de medo, de insegurança e tal. Só que para relacionamento é até um tanto quanto entendível essa Lua, mas para essa questão de trabalho é um pouco mais complicado. Por quê? Porque aqui tem alguma coisa muito muito escondida, vamos dizer assim, algum tipo de situação que é como se isso daqui gerasse algum bloqueio em você, em alguma área da sua vida, sabe? Então, vamos imaginar, tá? É só um exemplo, gente, que seja um projeto que você quer fazer acontecer de um trabalho. Você tem a faca, o queijo na mão, você tem aqui, né, o conhecimento, as ferramentas, tudo, mas existe uma insegurança, um medo que talvez você não saiba muito bem de onde ele vem, sabe? Pô, mas eu tenho tudo, por que que eu não consigo fazer isso acontecer? Por que que, de repente, quando eu vou fazer isso daqui acontecer, a coisa trava? Vamos clarificar para a gente entender isso aqui, Virgem? Bora lá. Enquanto isso, aquele like Marotex. Um comentário, Flávio, eu não gosto de comentar um coraçãozinho. Pode ser até de dorama, sem crise. Taron, eu já vou aqui nesse As de Copas, eu ia começar pela Lua. Né? Então vamos começar pela Lua. Fala da Lua. 10 de ouro, você tá com medo de ser feliz. Aí não dá, hein, Virgem? Pô, aí não, né? Onde se deve... Eu entendo. 10 de ouros não entrou como isso. Calma que eu já vou explicar. 9 de ouros. Se a gente tá falando de questão de relacionamento, a gente está falando de uma necessidade oculta que virginiano tem aqui, não só de relacionamento, tá? De trabalho, qualquer coisa aqui. A gente está falando de uma necessidade de segurança muito forte. É como se aqui, enquanto você não tivesse ou não enxergar, por mais que tenha, tá? Por mais que isso já esteja acontecendo com você, enquanto você não enxergar que a coisa ela tá perfeita, você não consegue dar um passo aqui. Ou não é que você não consegue, você fica com o pé atrás para algumas coisas. Para outras coisas talvez você não consiga mesmo. Né? Porque a gente tem o 10 de ouros, que é a lâmina máxima de ouros, a gente tem o 9 de ouros, que é uma lâmina de resultado muito bom, muito interessante, né? Gente, na questão voltada para relacionamento aqui, Virgem, claro, é muito claro aqui
alguém tipo assim, não é que você não está aceitando, mas é que tem alguma coisa do tipo, eu preciso estar bem financeiramente, materialmente, para poder entrar dentro de uma situação nova ou até mesmo uma situação do seu passado. E se a gente está falando de alguém na sua energia que retorna, aquilo lá que essa pessoa estava aguardando acontecer seria muito essa estabilidade, sabe? Então eu estou buscando uma estabilidade aqui para poder tentar me conectar com Virgem aqui, pedir desculpas, talvez, né? Por alguma coisa. Flávio, você está falando de desculpa, porque a gente tem uma lua, e a lua é um pouco complicadinha, não é uma lâmina negativa, assim. O pessoal traz muito para o negativo a lua. Não é, tá? É uma lâmina que ela tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, assim como qualquer outra lâmina. Mas aqui pode mostrar algum tipo de traição, alguma coisa que fizeram pelas costas aqui, sabe? Na encolha mesmo, sabe? Então, assim, eu vejo, tanto nessa questão de relacionamento quanto nessa questão de trabalho, uma necessidade de virginianos aqui estarem extremamente preparados aqui. O que é que Virgem não está enxergando nessa situação, Tarô? Por gentileza. 7 de copas. Com a lâmina do mundo. Caraca. E é bem bacana isso aqui, esse 7 de copas com a lâmina do mundo, porque é como se aqui, eu não sei, para algumas pessoas isso daqui pode ser uma repetição de ciclo. Flávio, como assim? É como se isso daqui talvez para algumas pessoas aconteceu. Eu diria que mais de 2 vezes. Situações parecidas, sabe? E de repente essa questão ela acontece aqui novamente na sua vida, onde o 7 de copas ele vem com a necessidade de você fazer uma escolha, né? Com a necessidade de você decidir alguma coisa aqui, onde esse padrão repetitivo ele automaticamente se encerra. Porque pode ser que algumas pessoas, quando se viram nessa coisa, nessa situação, ou seja, mas não, enquanto eu não estiver me sentindo extremamente preparado, eu não vou assumir este cargo, eu não vou iniciar este projeto, eu não vou assumir esse relacionamento, né? Eu não vou. Não... E o que eu estou entendendo é que talvez você já tenha até perdido oportunidades por conta dessa questão. E parece que quanto mais a coisa acontecia, mais fortalecia essa necessidade de estar preparado para alguma coisa. Então, talvez na primeira vez, você até estava preparado aqui. Ok, de boa. Mas só que você entrou nessa pilha de tipo, não, sabe? E aí, quando aconteceu novamente, parecia que isso estava mais forte, e depois mais forte, e depois mais forte. É como se você estivesse alimentando ali uma insegurança mesmo. Talvez aqui por algum tipo de defesa emocional, porque a gente tem essa lua aqui na mesa, né? E a lua ela fala dessas questões emocionais e tal. Com esse 7 de copas. Se a gente está falando de outra pessoa aqui, tá? Eu tô vendo alguém que decidiu, de alguma forma, resolver alguma coisa com você. Seja finalizar de uma vez por todas alguma situação, ou seja, assumir um sentimento aqui uma vez por todas, tá? Mas eu não tô vendo essa pessoa indo na sua direção, não neste momento. Eu tô vendo como se essa pessoa ela tivesse se preparando para isso, tá? Tipo, conforme eu disse anteriormente, estou me preparando aqui
financeiramente para poder assumir virginiano, que dá uma estabilidade, talvez algum tipo de relacionamento que tenha finalizado justamente por conta, né, dessa coisa aí da estabilidade. Talvez você não tenha enxergado uma estabilidade em alguém aqui, né, ou com o passar do tempo. Fala desse as de copas aqui, tá, por gentileza. A leitura tá bem redondinha. A temperança. Numa situação de retorno, alguém que retorna, ou você ou alguém aqui. Para algumas pessoas esse passado pode ter sido recente por conta da lâmina da morte, tá? Logo no fundo do deck, mas para outras pessoas, isso aqui pode fazer um tempo. A temperança. Virgem, é alguma coisa aqui, meus amores, que ela tem uma função na sua vida, tá? Em qualquer uma das situações que eu falei para você, eu enxergo que isso tem uma função na sua vida, que é como se você precisasse aqui, de alguma forma, passar por algum tipo de obstáculo que você tem. Seja ele com essa questão de relacionamento, então até mesmo aquela coisa do tipo, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de se relacionar, de confiarem aqui nas outras pessoas, não se sente tranquilo ali, sempre acha que tem alguma coisa acontecendo por trás, porque talvez possa ter passado por isso, e aí acaba nessa coisa de, tipo, exigir demais de si e exigir demais dos outros. Então acaba sendo até mais uma coisa, o exigir dos outros, mais por reflexo do tanto que você acaba exigindo de você aqui. Não só por uma questão de relacionamento, por uma questão de trabalhos, projetos, sabe? Essa lua aqui, ela me traz muito pé atrás por parte... E é assim, né? Se tem alguém aqui vendo virgem porque quer saber da pessoa e tal, é bom saber que virginiano aqui não costuma dar ponto sem nó, não. Não, se não tem as manhas, não entra não. Com virginiano. Que isso? É mais fácil pegar você, dar um nó de marinheiro nas suas pernas. Te jogar no fundo do mar aqui, não vou nem achar o corpo. Tô brincando. Brincadeira, algoritmo. Ai, meu Deus do céu. Fala dessa de copas aqui com a temperança. 9 de espadas, cacete. E é bem interessante por conta do 9 de espadas ter entrado aqui uma ansiedade em querer alguma coisa. Vocês precisam resolver essa dualidade. Tarô, o que virginiano está se negando a enxergar em esta situação ao qual estamos falando aqui? 6 de copas. Tá na cara, né, que eu vi 6 de copas na mesa, né? 4 de pentáculo. Tem um apego a alguma situação do seu passado aqui. Se sentando em cima de alguma coisa. Aqui tem até alguém que esses bloqueios, essas repetições de padrões, elas podem estar sendo causadas por algum tipo de segredo que você guarda, que você esconde. E segredo que eu falo não é uma coisa negativa aqui, tá? Pode ser alguma coisa que te incomoda. Te incomoda em você, principalmente numa questão envolvendo relacionamentos. Aí a gente está falando de algo físico também, tá? Algum, sei lá, às vezes tem vergonha de algum sinal, alguma coisa e acaba por conta disso entrando nesse cenário, né? E eu utilizar um termo aqui meio
meio chulo, mas não é o caso. Eu não estou vendo uma coisa de paranoia, sabe? E aí o que acontece? Nesse 6 de copas com esse 4 de ouros, não tem, assim, a mensagem mais clara, Virgem, é você aqui literalmente apegado a alguma situação do seu passado que não foi interessante. Você guarda isso tanto de uma forma emocional, diria até que de uma forma, eu ia falar de uma forma física, mas não entendi por que veio essa informação. Cavaleiro de Paus. Não, filho, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tô querendo resolver o negócio aqui. Você vai começar com essas porcarias de lâmina da corte, você sai da mesa, cara. Não quero saber, eu quero saber o que é o rolê aqui, cara. Me ajuda. 6 de espadas. Agora sim, tá vendo? É difícil? Não é difícil, tá vendo? É só você colabora comigo, eu colaboro com você, a gente faz aquele bate-bola bem bolado, irmão. 6 de espadas. Vem um cavaleiro de paus aqui, que pode ser alguém aqui que passou pela sua vida. Se a gente está falando de questão de relacionamento, essa pessoa aqui meio que encarou a coisa aqui como uma aventura em um dado momento que você estava ali talvez fragilizado ou fragilizada. E isso de alguma forma te marcou. E agora então você fica nessa parada de tipo assim, ou é 8 ou é 80, ou vem aqui com assim, plena. Talvez por isso que esse passado aqui tá se preparando tanto, tá? Tá esperando ganhar na Mega Sena para encostar em você aqui. E aí o 6 de espadas. 6 de espadas, alguém que saiu fora aqui. E aí tem uma coisa mental também, tá? Então, que eu tava falando aquela hora, de você tá segurando alguma coisa de uma forma emocional aqui, mental, agora entrou, né? Bem forte. Isso de algum jeito te marcou. Fala da princesa de copas aqui. Pagem de paus. São duas lâminas mensageiras, né? Tanto pagem de paus quanto pagem de copas aqui. Um traz uma questão um pouco mais ali emocional, o outro traz uma coisa um pouco mais entusiasmática. De vez em quando dá umas coisas assim com as palavras, né? Não sei vocês, mas às vezes eu penso uma palavra e falo, cara, será que essa preula existe? Mas isso daqui vai chegar para você. Se é que já não chegou e se é que você já não tá desse jeito, né? Isso vai acontecer. Ok, Tarô, o que vem na direção aqui de virginianos? Eliavito, tio. Eliavito, fala de Eliavito, Tarô. 4 de copas com Eliavito. Eu não sei, eu tô vendo esse 4 de copas como uma oportunidade, mas o diabo, eu entendo que ele entrou como aquela coisa de uma espécie de um... Eu não gosto disso, mas eu vou ter que falar de uma espécie de um teste para você. Sabe? É como se o universo aqui, de algum jeito, a espiritualidade, sei lá, tivesse colocando algumas coisas no seu caminho justamente para você romper com um tipo de padrão aqui que já aconteceu e talvez possa vir a se repetir aí algumas vezes enquanto você não olhar, primeiro, não soltar essa coisa desse passado que fica aí, que te marca, né? Que toda hora ali vem te encher o saco, mas também aqui, Virgem, seria muito aqui essa necessidade de você
de você olhar para isso com um pouco mais de um pouco mais de vontade de querer passar e não o receio do que possa acontecer, sabe? É como se você estivesse focando aqui em todas as possibilidades negativas, ao invés de talvez ali olhar as possibilidades positivas que alguma coisa pode te proporcionar, né? Independente de você, não estou falando para você ir despreparado, sei lá, abrir uma loja, encarar um trabalho que você não tem um mínimo de conhecimento, não é isso, entrar num relacionamento, seja ele novo ou antigo, onde está na cara de que a coisa é uma bosta. Não é isso, tá? Mas talvez aqui arriscar um pouco mais, porque você automaticamente, quando você entra nessa energia do tipo, a coisa ela precisa estar redondinha, mas redondinha para acontecer, ao invés de você entrar nessa pilha e ficar alimentando esse medo, você olhar para isso aqui com um pouco mais de naturalidade. Se a gente está falando de alguém aqui que retorna, ou você retornando para alguém aqui, eu vejo que talvez para quem e para quem quer e entende que seria bom, tá? É uma oportunidade que, por algum tipo de receio, porque por mais que essa pessoa volte, sei lá, estabilizada, não sei onde é que está a sua régua aqui de estabilidade, né? E aí você pode vir a perder uma oportunidade interessante aqui. É isso, meus amores. Quem puder, deixa o like, ajuda bastante. Quem puder, se inscreve no canal, deixa um coraçãozinho pra gente. Vou agradecer de coração. Pareço estar meio estranho, mas eu tô tomando uns remédios aqui que eu não tô bem, tá? Mas espero poder ter sido contribuição para vocês, ok? Agradeço você que já fez tudo isso, você é inscrito no canal. Mega beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.